Vidas negras importam. Eu, negra, mulher negra, resisto. Alzira dos Santos, escrita. Paixão se revelando, paixão nas mãos. Minha pátria meio pedra, a perda de não perder, pedras horas mortas, dor nos olhos e no cansaço. Ternura na minha mão resiste. O silêncio que corri, os nomes que escrevi, na pele brusca do medo, quantas vezes tropecei. Eu, mulheres negras, resisto. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento Gerações e ofereço essa conversa a Andrea Borges e Clarina Genaro. E hoje eu tenho o prazer, a gente já está vendo, tenho o prazer de conversar com a Ilaiana Damasceno. Salve, Ilaiana, bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, querida. Olá, boa tarde. Salve, querida, bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Plínio. Muito obrigada. Vai ser um prazer ter essa conversa com você hoje. E aí, por gentileza, pode começar, querida. Por gentileza, se apresente, por favor. Bom, sou Elaina Damasceno. Eu sou uma mulher negra, né? Nasci no sertão cearense, na cidade de Quixadá, no interior do Ceará. Atualmente eu moro no Rio de Janeiro, capital, e olho o mundo a partir de uma perspectiva negro-cearense, né? Que é uma perspectiva importante para nós considerarmos a diversidade do que é ser negro no Brasil, considerando as diferentes experiências regionais, as diferentes formas de como o território brasileiro ele foi ocupado e explorado ao longo dos séculos. E dentro dessa exploração, de como a mão de obra negra escravizada ela também foi utilizada em diferentes contextos, né? E isso também muda o nosso processo de socialização, né? E por que que eu trago essa pequena, né, narrativa antes de começar? Para a gente entender que no Brasil, tendo em vista os contextos regionais, ser negro no interior do Ceará é uma experiência diversa do que é ser negro no Rio de Janeiro, né? Óbvio que eu só entendo essa diferença quando eu venho morar no Rio de Janeiro aos 25 anos de idade. Mas foi importante e necessário também para observar elementos históricos cearenses, elementos da história do Brasil que ou são narrados de forma superficial ou muitas vezes nós não acessamos, porque nós sabemos, há uma série de estratégias para que a gente não mergulhe na nossa própria história, para que a gente não se conheça ou não se reconheça, né? Hoje eu faço escritos, né, na forma de ensaios, né, direcionado para adultos, mas na forma de literatura infantil e infanto-juvenil, né? A escrita da literatura infantil e infanto-juvenil, apesar de ela recuperar essa minha experiência, né, de infância lá no Nordeste cearense, sendo uma menina negra, de uma família negra, no interior do Ceará, ela surge por um momento em que eu encontro, a partir de um projeto do qual eu faço parte, o CEABIR, no Centro de Estudos Ironildes Rodrigues, que fica na Engenhoca, em Niterói, onde nós atendemos crianças negras, né, daquele território, com as quais a gente vai trabalhar a leitura, a escrita e principalmente o reconhecimento, o auto-amor, a autoconfiança que essas crianças precisam ter e que muitas vezes, infelizmente, elas não encontram dentro do processo de educação formal. E aí, vendo essas infâncias, né, na Engenhoca, em Niterói, eu começo a recuperar também a minha infância em Quixadá, no Ceará, porque eu começo a perceber diferentes mecanismos pelos quais nós temos dificuldade de reconhecer a beleza na infância negra, né? E também temos dificuldade de reconhecer que
essa parcialidade com que nós, crianças negras, olhamos o mundo é socialmente construído, nos é construído uma perspectiva a partir da qual nós olhamos o mundo, pelas nossas experiências, que nos dificulta ver a nossa beleza e ver a beleza do outro. Eu vou dar um exemplo simples, né? Numa das nossas atividades de leitura e escrita, a gente leu cartas, né? E, na sequência, cada criança, ali entre 12 e 15 anos, precisava, criança adolescente, né? Precisava escrever uma carta para o seu colega do lado, elogiando algo naquele colega. E foi muito interessante a dificuldade que eles tiveram de fazer esse elogio, né? E por que essa dificuldade? Porque no dia a dia, no cotidiano, essas crianças elas não recebem elogios. E quando eu não recebo elogios, eu não sei como elogiar o outro. Eu tenho dificuldade de reconhecer o que isso significa, mas também de entender a importância que isso tem para o meu processo de formação subjetiva, né? Então, uma das ideias, né, para escrever um livro infanto-juvenil surgiu desse momento, né, da importância do elogio, de como o elogio nos constitui, de como ele reconhece aquilo que a gente tem de bom. E por que que essa criança negra ela não conseguia reconhecer, ela não conseguia elogiar o outro? Porque, na verdade, ela não conseguia elogiar nem a ela mesma, né? Então, a gente mudou a atividade. Então, agora, ao invés de escrever sobre o colega, vamos escrever sobre nós. O que nós temos para nos elogiar? Elas também não conseguiam se elogiar. E vem uma questão importante que é, por mais que a escola ela cumpra o papel, né, de ensinar, né, a decodificação das letras, a decodificação das frases, das palavras, há algo da subjetividade dessa criança, desse adolescente negro que vem se perdendo, que se perde, que é essa possibilidade do autorreconhecimento, do autoamor, da autoconfiança. E se ela também não se reconhece dessa maneira, quais são os futuros que ela projeta para si, né? Como que ela se vê no futuro próximo? O que que ela espera de si mesma? Então, a escrita da literatura infanto-juvenil vem desse encontro, né? De uma criança que nasce no interior do Ceará e de uma criança que ainda está aqui e de uma criança crianças com as quais eu convivo hoje que estão na Engenhoca em Niterói. E de como esse encontro de infâncias negras, apesar da experiência regional diversa, eles têm elementos em comum, que é como eu posso encontrar na minha rotina, no meu cotidiano, elementos bonitos? Como eu posso olhar para mim e me ver como uma criança importante, como uma criança bonita, né? Os escritos, né, os ensaios para adultos, eles também têm essa característica, né? Eles também tratam sobre o Ceará, não tratam sobre o Rio de Janeiro, e eles vão tratar sobre como politicamente, né, os jornais, principalmente, eles têm uma função de criar modos de fazer o outro visível, né? O livro lançado em 2025, né, que é o Iemanjá em Mares Verdes, que faz uma alusão, né, ao livro do José de Alencar, que trata sobre Iema, Iema, Verdes Mares, né, que é uma expressão cunhada pelo José de Alencar e que ele publica no livro dele Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. É um livro que vai tratar sobre como, né, as religiões afro-brasileiras, especialmente a Umbanda, ela vai sendo construída narrativamente e os jornais de grande circulação da cidade vão criando um modo de ser visível para essa religião. Por que um modo de ser visível? Porque toda vez que eu narro alguém, toda vez que eu descrevo alguém, ou que eu descrevo uma situação, é o meu olhar sobre o outro. Nunca é o outro falando sobre ele, é como eu vejo o outro, é como eu represento o outro. Isso vai estruturando e organizando um imaginário que
é mais forte, mais persistente, se a gente for falar, por exemplo, de colonialidade, é uma colonialidade do saber e uma colonialidade do pensamento, e que é mais permanente e duradouro do que elementos objetivos, por exemplo, como as leis. Eu consigo alterar uma lei, mas eu demoro muito tempo para alterar um imaginário. Como uma sociedade ela vê o outro, como ela representa o outro. E nesse ver e representar, como ela julga esse outro. Né? Então, o livro Iemanjá em Verdes Mares, ele tem, em Mares Verdes, ele tem essa característica, né? É uma disputa de narrativa, e aí a gente vai mostrando quais são as estratégias que a Umbanda em Fortaleza vai criando para estabelecer outras visibilidades para si, outras lógicas de narrativas, algo mais autoral que represente a religião e os sujeitos que a praticam a partir de sua própria perspectiva, do seu próprio ponto de vista. Né? Como você pode perceber, Sim, aproveitar até, pelo menos fazer. Mas você tem um corte de tempo entre onde tem, está. Ah, porque é na, interessante. tá, Sim, na festa de Iemanjá em Fortaleza, a gente fez um recorte no século XX, de 1910 até 2026. A gente fez o levantamento nos jornais de grande circulação do estado do Ceará, de 1910 até 2025, quando o livro foi publicado. Né? é porque tem essas mudanças, né? Tem até de um governo que está recebendo esses negros, de um governo até opositor, né? Se a gente for pensar no governo de Getúlio Vargas, em alguns lugares foi um Sim, governo opositor, né? E tem todas outras situações. É interessante, bacana, necessário mesmo. sim. Dentro do livro, uma coisa que a gente faz é fazer recortes da constituição dessa visibilidade. A gente não acompanha uma mudança histórica dos eventos nacionais, mas a gente acompanha como o discurso dos jornais se alteram ao longo do tempo, né? E quais são esses ajustes, né? E aí a gente consegue, dentro do texto, estabelecer assim quatro momentos bem marcantes. Um momento em que as religiões afro-brasileiras, elas eram tratadas como uma ameaça à saúde pública, isso inclusive constando, né, no Código Penal brasileiro. Um segundo momento em que, apesar de não ser uma ameaça à saúde pública, nós temos uma associação entre as religiões e especialmente o terreiro, né, aquele território e o tráfico de entorpecentes, isso aí mais ou menos entre 1950 e 1960, a gente tem essa mudança. A gente tem um outro momento em que, pela liberdade, digamos assim, religiosa já estar prevista, o alvo começa a ser as mulheres que frequentam os terreiros e como elas começam a ser representadas. Então a gente encontra charges nos jornais que vão mostrar mães de santo com um rosto embriagado, ou descrições que vão narrar mulheres seminuas, dançando de forma sensual, na narrativa que consta ali no jornal. Então, a figura feminina, ela é convocada a definir qual é a moralidade daquela religião, né? E isso a gente tem em diferentes momentos em diferentes sociedades, né? Se você quer saber qual é a moral de uma sociedade, basta você olhar para as mulheres que constituem essa sociedade. E aí, essa narrativa sobre a mulher, suas práticas e o seu corpo é bastante enfatizado entre 1970 e 1980, até o início dos anos 90. A gente encontra. Num quarto momento, a gente tem uma associação, não mais narrativa, mas das imagens que são convocadas para representar a festa, né, de Iemanjá em Fortaleza, é, nos jornais, em que aparecem imagens de furtos e de arrastões
durante a execução, a exibição daquela festa, daquela homenagem. E aí, enquanto eu tenho, né, uma festa religiosa do catolicismo popular, que é representada exclusivamente pela, pelo andor, né, pela procissão, para a Umbanda não, eu preciso trazer as imagens da violência ao patrimônio, né, o furto, o roubo, o arrastão, para completar o significado daquele evento. E aí, num primeiro olhar, parece inofensivo, não. É apenas o relato dos fatos, porque houve uma arrastão, houve furtos. Não, não é apenas o relato dos fatos. Porque furtos nós podemos ter em qualquer evento, mas quando eu trago imagens dessas situações, apesar de eu não trazer isso no texto, eu estou ajudando essa imagem a completar o sentido daquela narrativa. Né? Então, a gente tem esses 4 momentos que a gente consegue acompanhar ao longo do tempo. Então, no momento da escrita do texto, assim, pareceu mais interessante mostrar o que tinha nos jornais e como os jornais iam mudando, né, suas estratégias discursivas ao longo do tempo, do que necessariamente focar nos eventos históricos que aconteciam a nível nacional. Não, e isso deve fazer parte da nossa formação, o que você não dá para ler só, né? Você tem que ler trazendo tudo que você tem e buscar esses outros entendimentos, assim. O que que é essa história do arrastão? O que que é essa história, né, de você criminalizar, né? Trazendo a questão dos entorpecentes. O que é a história do onde que está esse jornal, a quem ele fala, né? Porque a gente pensa e tem essa Quem ideia. consome jornal impresso entre Exatamente. 1910 e os anos 90 no Brasil? Né? Exatamente, É quem isso, a consome. quem se direciona essa narrativa, que Exatamente. ajuda a construir e a sustentar, né? E tem algumas narrativas que a gente encontra nos jornais que elas são muito interessantes, que vão mostrando de que forma a sociedade ela cria um lugar para o indivíduo negro e ele não pode sair daquele local. Né? Tem uma das narrativas que eu mais gosto é de um senhor, né, narrado nos jornais como Negro Luiz. É assim que os jornais o tratam. Ele era dono de um pequeno comércio no centro de Fortaleza, e nesse pequeno comércio ele fazia sessões. Né? Ali, nessas sessões, segundo o Negro Luiz, ele era um adepto do espiritismo kardecista, né? Então ele tinha livros sobre o kardecismo, mas a polícia faz intervenções no local de residência dele inúmeras vezes, isso tudo relatado nos jornais, Uhum. porque a polícia não conseguia acreditar que um negro pudesse ser letrado e pudesse ler aqueles livros. Então, o que é interessante aqui não é necessariamente se o livro era uma forma de se aproximar de um espiritismo praticado pela classe média branca e, portanto, mais aceitável socialmente, o que é uma estratégia de sobrevivência, né? Ou se ele tinha realmente um terreiro de umbanda. Mas a questão que fica é: por que o homem negro não poderia saber ler e fazer uso daqueles livros? Né? Independente se é uma estratégia de sobrevivência ou se ele realmente praticava o espiritismo, acho que a questão que fica importante para análise é como a sociedade ela constrói um lugar para o homem negro, para a mulher negra, e ele não pode sair daquele local. Então, se ele pratica o espiritismo, ele só pode praticar a umbanda, o catimbó, né, como normalmente eram chamados os terreiros, né, em Fortaleza. Ele não pode ser adepto do espiritismo. Por quê? Porque ele não pode ser um homem letrado. Porque ele não pode saber ler. A gente sabe que houve leis que impediram o acesso das pessoas negras à educação formal. Então, o número de pessoas negras até os anos 60 no Brasil alfabetizadas era muito pequeno, mas ele poderia sim saber ler, porque ele poderia ter acessado, né, e conquistado isso a partir de outros recursos, por outros meios.
Tanto que ele era um homem independente, ele tinha o seu próprio comércio, ele não trabalhava prestando serviços a ninguém, ele prestava serviços para ele mesmo, ele era um comerciante, né? Então por que que isso era impossível? E aí, nas inúmeras batidas que faziam no terreiro dele, e essas batidas eram sempre ocasionadas por denúncias de vizinhos. Não haviam É, provas. Havia é bem alguém. interessante, porque ele poderia ser um negro letrado que praticasse Umbanda. Né? Então, tem Ok, essas diversas é. diversas variações, né? Que é isso, né? Por isso é ler também trazendo outras histórias que em muitos momentos eram proibidos. Essa questão, você praticar sua religiosidade através do espiritismo, e muitos negros se afastaram e aderiram ao espiritismo, foi, né? Teve essas, eram letrados, tinham, né? Tem várias E situações, tem né? várias situações possíveis de interpretação. Além Mas de assim, que você não, no jornal você não coloca o branco José. Você coloca o negro Luiz, mas você não coloca o branco José. Isso também é isso. interessante. Isso também é um ponto interessante, porque aí, para justificar por que que havia uma intervenção na casa dele, já que ele se declarava espiritismo kardecista, existe uma descrição, ele é chamado Negro Luiz, não por acaso, mas porque há uma descrição das suas características físicas, né? O cabelo, a cor da pele, o nariz, tudo isso vai sendo descrito nas notícias de jornal para enfatizar que não era possível ele ser aquilo que ele afirmava, né? E aí, Certeza. independente de ser uma estratégia de sobrevivência ou de ele realmente praticar o espiritismo kardecista, a questão que fica é assim: como que a imprensa, ela, nesta narrativa, ela vai construindo, né? Olha, existe um estereótipo padrão para uma prática religiosa e para outra. E se você tem esta outra prática religiosa, no caso a Umbanda, o Cadimbó, você está fora ou está destoando do grupo social ao qual você pertence, né? Então, né, chamar de Negro Luiz não é por acaso, né? Esse adjetivo, ele marca qual é a posição social que esse sujeito pode ocupar na sociedade. Não é aquele ocupa, é aquele pode ocupar. A caixa que ele está. A caixa dele, A isso. caixa dele. A caixa. Laine, eu peço desculpa de ficar fazendo todas essas correlações, porque eu Problema. gosto disso, é como eu penso, faço essas correlações. Mas você tem razão, a gente está vendo, e é isso, é interessante esse olhar quem escreve, ou para quem ele escreve, ou, né, por quem ele escreve, né, porque a voz do dono também, que esse jornal fala, né, essa voz do dono que vai fazer o eco, e o que ela quer trazer, né? O Negro Luiz, que ele está fazendo alguma coisa que não é, né? Ele não ser letrado, ele não está fazendo, professando uma religião que não é dele, né? Mesa Não, branca, né? ele não Tudo pertence de luz, àquilo. né? É uma religião francesa, né? Uma religiosidade francesa que quer isso. Muito interessante, muito legal, querida. Essa é uma das que eu mais gosto, porque assim, você tem semanas e semanas a figura deste homem sendo apresentada nos jornais e o que que acontece com ele no final? Ele muda, ele vende o imóvel dele no centro de Fortaleza e some. E aí o que fica nos jornais é exatamente isso, né? Para onde ele foi? O que aconteceu? Por que que ele fugiu? A fuga dele é simples, né? Há uma perseguição à figura dele. Há uma perseguição a quem ele é, ao que ele faz, aos objetos que são encontrados na casa dele. Então ele faz uma mudança. Aí nessa mudança também cria-se uma interrogação, né? Se ele foge é porque há uma culpa, né? Que não está explícita, quando na verdade não. Simplesmente ter paz. O assédio, né? Porque você O não pode. assédio. O assédio dos jornais é um resultado do assédio da polícia, né? Sim. Vai buscar a paz, vai buscar a paz, assim. Uma outra observação que eu fico muito contente, porque no programa passado nós trouxemos como griot o Ironildes Rodrigues,
né, que é uma figura, né, no Que programa passado, maravilha! nós fizemos, nós correndo, quem lembra, vai assistir, nós trouxemos Ironildes. E aí você fala que esse centro é muito interessante, porque ele também é uma figura, né, que veio de Minas, que faz toda essa trajetória, quer e se forma, faz parte do TEM, é um dos pilares do TEM, dá esse estudo, né? Ensina os alunos que vão entrar no curso de Direito, que ele ainda não consegue terminar francês. Então, ele é uma figura muito interessante, fiquei muito contente desse trabalho, muito bacana mesmo. Ai, que bom! Que Muito, muito. maravilha! Querida, continue, por favor. Esse livro ele trata sobre Fortaleza no Ceará e aí ele também vai mostrar uma festa de Iemanjá organizada e praticada pela Umbanda cearense. E aí também vem essa diversidade regional dessas festas afro-religiosas no Brasil, né? A gente conhece a festa de Iemanjá, assim, mais famosa, a de Salvador, mas a gente tem outras que são comemoradas em outras datas em diversos estados brasileiros e que faz sentido também conhecer, porque a partir daí a gente tem condições de conhecer essa diversidade que são as expressões afro-religiosas no Brasil. Né? Essas diversidades, assim. Isso, a negrodiversidade brasileira, que é uma expressão perfeita, Né? extremamente. Não, foi aqui, viu? Foi agora, culpa sua. Muito interessante, muito necessário isso. Porque a gente está pensando, porque e você vive isso, nós somos assediados por responder por umas coisas que não nos dizem respeito, né? E acha Uhum. que veio tudo é igual, tudo é a mesma coisa, passou das 6 horas é preto. Não é isso, não foi isso, né? Viemos de forma, né? Viemos, né? Sequestrados, estamos aqui dessa forma, mas com o que nós viemos, o que nós aprendemos, adquirimos, transformamos, é esse ser negro aqui, que é diferente. O ser negro em São Paulo é diferente de ser negro no Ceará, Fortaleza aí, ou o interior. Ser negro na década de 60 é diferente da década de É 70. diferente de ser hoje. Ser hoje tem algumas outras coisas, e é isso que a gente fala nesse programa, fala dessas situações, assim. Querida, eu vou pedir uma licença para você, né? Tudo bem. Esse nosso momento griot, né? Também falar de outros negros e outras negras de outros lugares, assim. E aquele pedido, né? Que assinem o canal, por gentileza, sabe? É importante assinar esse canal, né? Fazer todas essas, divulgar isso, né? Por quê? Nosso esclarecimento é isso, é essa conversa, essa troca, esse saber, né? E é isso, é por aí que faz. Então, é com vocês, né? E eu peço essa ajuda para poder divulgar, para poder assinar o canal, divulgar, fazer todas as questões, né? Que a gente traz, vai continuar trazendo, mas com vocês é mais interessante, né? E mais importante. E aí, esse nosso momento griot, eu vou fazer com a Heloísa Pires Lima, que ela nasceu em Porto Alegre em 1955. E aos 9 anos mudou aqui para São Paulo, né? Estudou psicologia na PUC, ciências sociais na USP e concluiu o mestrado de antropologia e doutorado em antropologia social. Tem priorizado em sua produção acadêmica questões acerca das fronteiras entre história e antropologia, na especificidade de representações culturais, com ênfase no relato de viagem. Então, ela tem todo um trabalho muito interessante, muito necessário, e também, né, começou, né, em 1998, publicou História da Preta, pela Companhia das Letras, um compêndio que aborda vários aspectos da história de uma construção de identidade de uma menina negra. A obra vem sendo adotada, né? E Preta, como é chamada, a escritora recebeu reconhecimento em diversos lugares. E aí veio depois outra história, Marimbondo do Quilombo, o Espelho Dourado, Semente que veio da África. Todos esses projetos, esses olhares que a Heloísa Pires Lima tem trazido, né? E é importante a gente
sempre lembrar, né, e ter essas griots, né, batendo terra e abrindo caminho. Então, hoje, a Heloísa Pires Lima. E é isso, continue, Laina, por gentileza, conte, conte mais, por favor. Então, e a partir dessa infância no Ceará, né, a gente tem toda uma experiência no Ceará que vem comigo para o Rio de Janeiro, a partir dessa infância no Ceará, a gente tem também alguns outros trabalhos para literatura infanto-juvenil, alguns que ainda vão ser publicados, mas que trazem como é essa experiência de ser criança no sertão cearense, né? E aí é interessante a gente notar que o sertão cearense, numa narrativa de uma história mais tradicional, aquela na qual eu me formei no ensino fundamental e no ensino médio, que já faz bastante tempo, a narrativa ela era simplificadora, né? Em que sentido? O Ceará era um estado onde não havia negros, onde não havia escravizados. Por quê? Pelo tipo de cultura, né, ou pela organização econômica do estado. O estado do Ceará foi um estado que se organizou a partir da criação de gado e da plantação de algodão. Como a criação de gado ela não exigia um volume de mão de obra escravizada muito elevado, então criou-se, né, uma narrativa de que o estado do Ceará não possuía negros. Né? Não por acaso o estado do Ceará também vai ser reconhecido no Brasil como o estado em que você tem a primeira província no Brasil a decretar, né, a libertação dos escravizados, né, a criar, digamos assim, por isso o estado começa a ser conhecido como Ceará, Terra da Luz, né? Terra da Luz por ser aquele que aponta para o futuro, Terra da Luz por ser aquele que ilumina, né, o resto do Brasil para uma ação necessária de emancipação de sujeitos. Só que, óbvio, né, dos anos 90 até agora, a gente tem um número grande de estudos de pesquisadores cearenses que vão mostrar que não era bem assim, né? A gente tinha, sim, um volume grande de pessoas escravizadas no estado. Como o estado do Ceará ele passou por um conjunto de secas, né, na segunda metade do século XVIII, do século XIX, até o início do século XX, houve, na verdade, um tráfico interprovincial, né? O estado do Ceará ele exportou mão de obra escravizada para outras províncias e por isso, né, no momento, né, da alforria, né, da libertação dos escravizados, por decreto, né, por lei, no estado do Ceará, o contingente de pessoas escravizadas ou declaradas negras no estado era muito pequeno, porque essas pessoas elas haviam sido vendidas por tráfico interprovincial. Pode falar, tem. Então, é isso que é interessante, porque uma das histórias, uma da, nosso aprendizado, que a gente é adquirido também, porque a gente não tem essa especificidade, é que também essa abolição dos escravizados foi um trabalho de José do Patrocínio, De... que foi aí no Ceará junto com os clubes. Uhum, O que a gente não tem é isso. O número de escravizados também era menor porque havia essa exportação de mão de obra. Né? Não era assim, a gente precisa. Não. Os outros lugares precisam, então a gente exporta. Então, sim, talvez não tivesse um número tão significativo, né, de escravizados como tinha em São Paulo, Rio e Minas, né, mas tinha um número bem menor e que até, né, propiciou em alguns lugares, né, essa quase 100% de libertação. E depois, logo depois veio a abolição. Né? Mas isso é uhum. interessante, essa informação, para escurecer mais isso. Assim. Sim, para escurecer nossas ideias sobre
ainda que tenha sido um trabalho das sociedades abolicionistas, a libertação dos escravizados no Ceará, é importante a gente entender que o momento em que isso acontece também é um momento histórico em que aquela mão de obra ela já não é tão significativa para os proprietários de terra, Uhum. porque já havia, né, acontecido um tráfico interprovincial. Então, esse é um primeiro fator. O outro fator é que naquele livro que eu citei no começo, né, o Iracema, o romance Iracema, do José de Alencar, ele cria ali, ele narra o mito fundador do Ceará. Né? Naquele mito fundador, o que ele diz? Você tem Iracema e você tem um português. Né? Então, a população cearense, ela nasce, ela surge da correlação entre esses dois sujeitos, né? Do amor entre esses dois sujeitos. Um homem português que vem civilizar o nosso território, encontra uma mulher selvagem, com essa mulher selvagem ele tem um romance, desse romance nasce o primeiro cearense. Essa mulher indígena, ela morre de tristeza e fica esse filho que é, né, esse representante. E aí veja que nessa narrativa, que é uma narrativa encomendada, né, é um romance encomendado, Iracema, ele cria um texto, né, que vai narrar essa organização da população do estado do Ceará e que por muito tempo, até hoje é usado como um exemplo de romance fundacional, né, em que a figura, né, o indivíduo negro, ele não existe. E aí a gente tem ali um certo modo uma mescla, né? E se a gente pega o documento, o romance enquanto um documento, e vai lendo esse romance de forma crítica ao longo do tempo, a gente tem ali uma apologia da miscigenação, né? Que a gente estudou por muito tempo na escola, né? Os brancos com os indígenas, eles essa relação ela gera um indivíduo que vai ser o caboclo. Então, por muito tempo, a gente leu o caboclo do Nordeste, o caboclo cearense, como um indivíduo que não tinha negritude. E por que que isso é importante para essas histórias e para mim enquanto formação, né, individual? Porque quando eu vou, né, para a escola, eu vou para a universidade, eu vou para o mestrado, aí eu quero fazer doutorado, as pessoas estavam sempre me apontando, não, mas essa não é, as pessoas não, os acadêmicos que estavam na universidade naquele momento, né? Não, mas a questão negra, ela não é uma questão relevante para o estado do Ceará, porque nós temos uma população negra muito pequena. Eu disse, não, mas tem alguma coisa errada, porque eu sou uma pessoa negra, eu convivo com pessoas negras que moram no Sertão Central. Por que que essa população é tão pequena? Por que que essa experiência ela não importa? Né? Essa é uma questão que vai e que a academia, e a gente precisa ler o que que a academia é, né? Ela é aquele lugar onde, até os dias atuais, eu acho que a gente vive um momento diferente, a gente tem hoje uma polissemia de vozes, né? Que vão construindo conhecimento fora da universidade, o que é muito importante, intencional, que a universidade faz, produz. Mas naquele momento ali, no início dos anos 2000, que para alguns pode parecer muito tempo, mas eu acho pouco tempo, a gente teve uma mudança muito grande em pouco tempo, que é muito bom, era assim, não, mas isso não importa, isso não é uma questão relevante. Né? A entrada dos estudantes negros por meio do sistema de reserva de vagas das cotas, de professores negros por meio do sistema de reserva de vagas, ela é muito importante porque ela traz temas que a universidade, até pouco tempo, 20 anos para mim é pouco tempo, não interessavam discutir, não eram importantes, né? Não eram relevantes. E aí, por que que essa questão é relevante para mim? Porque assim, eu lembrava
onde minha avó faleceu em 2015 com 104 anos, então, mas ela era lúcida, então ela narrava como era a infância dela, né? Como era onde nós morávamos em Quixadá, quando ela foi morar em Quixadá em 1930. 1930, mais ou menos isso, 1930, 1940. Então, assim, os brancos pobres moravam numa rua chamada Rua da Matança, né, em Quixadá, que era onde se comercializava carnes. Os negros pobres, eles moravam depois. Eles moravam ao lado do matadouro. E aí, para quem nunca, assim, para quem nunca viu, para quem nasceu numa vida urbana e sempre viveu uma vida urbana, deixa eu explicar para vocês como é um matadouro, né? O matadouro é um açougue, só que os animais ainda estão vivos, eles precisam ser abatidos, né? É preciso que aquela carne seja limpa para que recortada para depois ser comercializada. Então, tudo aquilo que não vai ser comercializado, ele vai ser descartado em algum lugar, nas proximidades do matadouro. Então, os negros pobres, eles moravam do lado do matadouro. Era onde a minha avó foi morar, né? Então, essa questão para mim ela importa porque os meus vizinhos, né, quando eu era criança, eles eram todos negros, né, eram famílias negras, né? E na Rua da Matança eram famílias pobres, mas eram famílias brancas. Então, os negros, eles tinham uma condição de vida, né, de qualidade de vida, de saúde, inferior àquela que os brancos pobres tinham. Então, como que alguém me dizia que não era uma questão importante? Se eu conhecia várias famílias ali que moravam, né, que eram nossas vizinhas, que são vizinhas até hoje, para quem aquilo importava, porque moscas, o mau cheiro, né, a qualidade do ambiente com besouros, né, tudo isso criava um ambiente insalubre para residir, tanto que hoje, por lei, há muito tempo, né, é proibido existir matadouros. Existe uma legislação que vai tanto na área da saúde pública que define como pode existir esse ambiente. Mas você imagina isso em 1940. Né? E essas condições de habitação. Então, as narrativas da minha avó sobre como foram a infância, como foi a infância dela, como foi a infância da minha mãe e dos meus tios, como foi a nossa infância, ela me dizia o contrário. Ela me dizia assim: não, tem alguma coisa errada. Essa universidade que diz que isso não importa, ela não está conversando comigo. E aí lembro de um outro fato na universidade que fui participar de um grupo de pesquisa, né? A gente adora fazer isso na universidade. Vamos fazer um grupo de pesquisa. E aí no grupo de pesquisa era sobre gênero. E todas as mulheres, os textos, né, que a gente lia eram de mulheres brancas. E aí lembro que um desses textos era de uma teórica francesa. Agora eu não vou lembrar o nome. Acho que era Scott o sobrenome dela. E nesse texto, ela tratava sobre a entrada da mulher no mercado de trabalho. E aí eu lembrava das narrativas da minha avó. Ela narra essa entrada nos anos 50, 60, 70. E eu lembrava da minha avó falando que ela começou a catar algodão aos 8 anos de idade. Se minha avó nasceu em 13 e ela começou a catar algodão aos 8 anos de idade, então, em 1921, a minha avó já trabalhava. Então, aquela discussão daquele grupo de estudos, eu lembro que eu entrei empolgada e saí porque você vai dizer, mas você se desinteressou pelo grupo? Não, eu não consegui enxergar a realidade que eu via, as experiências que eu ouvia sendo narradas naquilo que a universidade trazia, né? Então, a escrita, ela também passa pela nossa experiência. Eu acho que até é impossível a escrita não passar pela nossa experiência, né? E na nossa, e na nossa experiência, é,
isso que nos atravessa chega no papel de alguma forma, né? Às vezes de uma forma mais sutil, às vezes como um tema que a gente escolheu. E para mim, essa negrodiversidade, ela precisa aparecer no papel, a gente precisa escrever sobre ela, a gente precisa escrever sobre essa diversidade da experiência negra no Brasil. Não, E, com certeza, na nossa e cor, na como nossa elas se encontram. poética, na nossa ficção, na nossa, em todos os nossos ensaios, nossas reflexões, isso tem que aparecer. Como, né, eu tenho tido a sorte de estar trazendo pessoas, que já veio outras escritoras do Ceará, Quináguia, que faz um afrofuturismo, tem a Jaride, que ela está me A devendo, Jari de Arraes, mas maravilhosa. aí tem outras professoras, então a gente está trazendo essa neurodiversidade para cá, mas principalmente esse escurecimento desse Ceará e de outros estados também. Isso é para lá de importante, e tem que fazer. Essa vida tem que passar pelo papel. Essa vida tem que se fazer letras, né? Tem que se passar por papel para poder estudar, poder refletir, poder perceber que isso existiu, mas também não foi tão fácil, não foi uma coisa do patrocínio chegou e falou: vamos libertar os neguinhos. Não, não vou libertar. Liberta sim, não foi isso. Né? Havia toda uma outra situação e com certeza o patrocínio analisou, só que não chega, né, com essa fineza que a gente precisa. Sim, Querida, vou pedir outra licença, posso? à vontade. Por favor. Né? E aquele pedido que eu faço para todas e todos, assim, por gentileza, assinem, deixe suas perguntas, deixe seus comentários. E aí a gente vai nesse momento que eu chamo da estante preta, né? De onde as nossas diversidades viram letras e viram papel. E o primeiro que eu sugiro são Contos de Axé, 18 histórias inspiradas no arquétipo dos orixás. O organizador Marcelo Moutinho, da Malê. Os Contos do Axé reúne 18 escritores e escritoras negras que revisitam os mitos dos orixás a partir de experiência contemporânea da população negra brasileira. E é isso que a gente está falando, a partir desse olhar negro de onde a gente está. Né? Porque eu não só sou negro, eu sou negro aqui em São Paulo e que tem todas algumas características, né? E essa coletânea estabelece um diálogo entre a oralidade das tradições africanas e a literatura, trazendo para o presente narrativas ancestrais. Né? E aí você tem um arquétipo de Exu, um Omolu, Yersan e outras religiosidades, né? que se tem. Então é bem interessante, de autores negros e não negros, então vários autores importantes, né? Contos do Axé, 18 histórias inspiradas no arquétipos dos orixás. Ney Lopes, Miriam Alves, Jefferson Tenório, Eliana Alves Cruz, Itamar Beira Júnior, né? Vários organizam e oferecem seus contos aqui para esse livro. O seguinte é narrativas negras, né? Biografias ilustradas de mulheres pretas brasileiras. Né? A autora é o coletivo Narrativa Negra, editora Voo. Segundo Kátia Maningolo, falar das mulheres negras no Brasil é falar de uma história que muitas vezes tentaram esconder. E é isso que a gente está falando, né? E Laina já acabou de observar que esse ser mulher negra e essa questão, ela só foi para o mercado de trabalho, ela nunca ficou em casa. Ou quando fica em casa é outra situação. Né? Então, durante séculos, suas vozes, né, e sua trajetória foram apagadas. Né? Cada uma dessas palavras, que vai de Conceição Evaristo, Elza Soares, Maria Firmina dos Reis, Carolina de Jesus, e revelam também uma criatividade e uma estratégia, conhecimento, liderança e transformação. Aquelas mulheres, escritoras, professoras, cientistas, artistas, mães, importantes. Mulheres negras sempre criaram uma estratégia para garantir a continuidade de vida. Muitas conquistas que celebramos hoje foram plantadas por mãos de mulheres ancestrais. Narrativas negras, biografias ilustradas de mulheres pretas brasileiras. Coletivo Narrativa Negra.
E terminando, né, uma griot, Ruth Guimarães, que a gente já falou diversas vezes, diversos trabalhos dessa questão importante, né, autora do segundo romance feminino, aqui nos Contos Negros, né, ela reúne histórias recolhidas na tradição popular, mas principalmente voltando esse olhar ou esse ouvido para esse negro paulista da região lá de São José do Rio dos Campos, né? Que é um outro negro, que é outras histórias, né? Que está muito falando no Água Funda. Então, é muito interessante isso, com uma linguagem simples, forte. Ruth Guimarães, Contos Negros, tem várias edições, né? Muito importante. E é isso, querida. Por gentileza, continue. Está desligado seu microfone. Desculpa, desliguei Imagina. para não te atrapalhar. Não, não Então, atrapalha. acho que a gente precisa dessa neurodiversidade na literatura, porque ela nos possibilita conhecer essa negra diversidade territorial brasileira. A gente precisa disso, a gente precisa conhecer o quão diversa é a experiência do sujeito negro no Brasil, né? E de quantas formas e de quais formas a gente consegue tornar essa experiência compreensível para o outro. E aqui eu vou fazer de certo modo, considerar, né, a importância de como as literaturas para a infância elas cumprem um papel muito importante, né? Pensando no projeto do que a gente participa lá em Niterói, mas também pensando num debate recente que a gente teve, né? Acredito que você tenha visto nas redes sociais o debate sobre a autora famosa que falou que o problema da literatura atualmente é que ela quer ensinar demais, né? Ela se propõe a ensinar o tempo todo e que a literatura não precisaria ter essa função. A gente teve várias respostas de negros, intelectuais e escritores, né, escritoras da literatura infantil e infanto-juvenil respondendo, que foram muito pertinentes. E aí eu li, por acaso, né, um livro dessa autora, na semana passada. Né? Perto de onde eu moro tem algumas pessoas que vendem livros, né? 4 livros a R$ 10. E como a gente tem um projeto de leitura e escrita, muitas vezes eu compro alguns livros para a gente usar, né, no nosso trabalho. E acabei comprando um da autora. E aí eu fiz uma leitura do livro e é interessante como a questão do mito da democracia racial e da miscigenação como uma possibilidade de estruturação e de manutenção dessa democracia racial aparece ali, de forma indireta, né? De forma subliminar, né? O texto e o subtexto né, que toda literatura carrega, até a literatura infantil e infanto-juvenil. E nessa mesma compra, né, dessa coleta de 4 livros a R$ 10, eu comprei um outro título chamado Neguinha Sim, que é um livro muito interessante, que vai falar sobre a autoestima, a autoconfiança e essa afirmação de uma identidade, né, de uma negritude que marca uma identidade social, né, e uma identidade social constituída com minhas referências, né, a partir da minha ancestralidade, a partir dessas pessoas que vieram primeiro, sobretudo das mulheres que vieram primeiro, da minha mãe, da minha avó, e do quanto isso importa quando a gente está falando da criança negra, principalmente de meninas negras, né? A personagem principal desse livro é uma menina. E essa, isso é importante porque muitas vezes a gente não considera o quanto a literatura infantil, infanto-juvenil, ela também cria regimes de visibilidade, né? O quanto essa literatura, historicamente, ela ensinou, ela foi pedagógica para reproduzir certas relações sociais, para naturalizar comportamentos
que hoje nós lemos e nós enfrentamos como sendo comportamentos, modos de relação que são racistas e que são racializados. E que eram naturalizados, né? Era É, natural. e aí, aqui também um testemunho, eu estou com 65 anos, então fui alfabetizado, cresci na década de 60. E aí, qual literatura eu me espelhava? Não tinha. Não tinha, nem, não aparecia. Ou era o Saci, né? Uhum, Nas questões do Monteiro Lobato, ou né, em outras questões de lendas, né? Ou era Macunaíma, mas era parte do Macunaíma, né? Aquela questão que logo ele embranquecia, né? uhum. E você não tinha, você não se via como essa questão de eu ser negro. Eu não me via na literatura. Comecei a ouvir um pouco na música, né? Nas músicas do Wilson Simonal, tá? Você vai tendo, mas você não forma. Então, você se descobrir negro, se manter negro, conforme o tempo, ela foi muito difícil. Ser diferente para minha filha, a literatura, ela foi um respaldo, né? Pretinha Uhum. assim, né? Esse livro da Heloísa e outros, né? Eles ajudaram a fortalecer e entender, né? E ela se vê, né? Nesses lugares. E é isso. E essa fala dessa escritora é boba, no mínimo, só com todo respeito, né? Mas é tonta. Ah, para que é a literatura? Não, não é. Ela é também para instruir e divertir, divertir, instruindo, instruindo, divertido. Tem E ela todas ensina o tempo todo, até quando não há a intencionalidade direta de criar um projeto pedagógico a partir daquele texto, né? Que é isso. Eu acho que a gente também precisa entender que não existe ingenuidade, né? Quando a gente fala de literatura, né? Eu estou reproduzindo o imaginário, eu estou reproduzindo a maneira como eu vejo o mundo e como o grupo social do qual eu participo vê o mundo e representa o outro. Então, a gente pode dizer que é uma leitura ingênua, mas eu acho que talvez para uma certa idade que a gente está na vida, a ingenuidade já não nos cabe mais. A gente pode querer ter a alegria da infância, né? O olhar empolgado da infância, mas não a ingenuidade da infância, porque já não dá mais. E a literatura, ela ensina o tempo inteiro, né? Ela ensina, se ela não ensina diretamente porque ela virou um projeto pedagógico em alguma escola, ela ensina porque há um texto subliminar, há um subtexto ali que está explícito, que está implícito, né? Que não foi dito, mas que pode ser lido e que está relacionado com o momento social em que aquela obra é escrita e que diz sobre como aquele autor ele percebe o mundo e ele se insere no mundo. E eu é, acho que a gente é, precisa. a gente estava falando dessa questão desse autor, né? No programa passado mesmo também falamos desse autor, né? O autor, a autora negra, o autor. Nós escrevemos no presente. É isso, vou repetir o que eu já falei. Se escrevemos sobre o passado, é o passado pretérito do Para entender presente. o presente. Exatamente, a gente escreve com esse olhar do presente e esse passado. E quando a gente fala do futuro, é o futuro do presente também. Que a gente Isso. fala, a gente tá trazendo todas essas intencionalidades de hoje. Tá, eu vou escrever sobre esse mesmo tema daqui 10 anos, aí o presente é outro. Daqui 10 anos, o passado vai ser outro que vai se decorrer todas essas questões. Então, entender isso, né? E entender também, principalmente, deixar bem escuro aqui, né? As suas falas e os seus trabalhos mostram que os jornais não têm isenção. Né? O Não jornalismo não é existe. isento. Não O é isento. jornalismo neutro, né, Não existe. que Nem que divulga a eu é neutro. informação e o fato, não existe. O que a Não gente existe. tem é um conjunto de interesses que Sim, podem ser pessoais ou coletivos, que são ali colocados, né, e que vão criar visibilidade sobre o outro. Né? com A certeza. literatura infanto-juvenil faz isso, a literatura adulta faz isso, os jornais fazem isso. E aqui os jornais é interessante porque eles muitas vezes se falam, né? O jornalismo neutro. Né? Esse jornalismo neutro ele não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Aviso.
Não existe. Neutralidade nem shampoo. Então, não existe mesmo. Não existe. Não existe mesmo. Querida, estamos nesses nossos momentos finais dessa conversa interessante, que bom Que isso, bom. porque para que peço para todos, olha, peça atenção, vamos lá, tem todos os dados dela, procure, vamos lá, comprar esse livro, ver essas, esses inscritos, trazer ela para outras discussões, por favor, né? Então, isso que é uma questão importante. Então, estamos nesse momento finais, né? Fazer aquela sugestão de um outro momento que nós tivemos uma conversa boa, né? E principalmente, né, estou oferecendo hoje essa conversa para Adria Borges e Clarina Genaro, pessoas atuantes, militantes, também nessa questão do movimento, então estão ouvindo, estou oferecendo essa história para vocês, e para rever essa conversa com a Ângela Alves, também importante, também essa conversa negra que nós tivemos aqui. E é isso, querida. Agradeço muito sua gentileza, né? Muito obrigado, né? Falamos pouco, interrompi muito, Não, mas, sem problema. mas porque primeiro encantado com esse trabalho seu, encantado com esse olhar e agradecido dessas possibilidades da gente, da sua gentileza de vir gravar e dessas possibilidades de a gente saber mais, que é isso que a gente precisa saber. É por esses estudos, por esses olhares, é por essa. É aí que a gente vai fazer essa neurodiversidade mais interessante Uhum. e mais importante. Muito obrigado, querido. Plínio, eu que agradeço o convite. Foi uma maravilha estar aqui falando, né, sobre aquilo que me move a escrever e, principalmente, apresentando um pouco da negrodiversidade na literatura aqui no Brasil. A gente precisa que mais autores negros, autoras negras, queiram falar dessa negrodiversidade, queiram mostrar essa negrodiversidade. Então, acho que você faz um trabalho incrível de divulgação e eu só tenho a agradecer pela conversa. Então, eu que agradeço, a gente vai estar. Agradeço a todas e todos que estão vendo. Por favor, assine o canal, siga aí, né? Me siga, bora lá, vamos fazer as coisas. Até, tchau. Tchau.